Vamos falar de matrizes determinantes e sistemas lineares. Temos aqui uma sequência desses conceitos: matriz determinante, as equações lineares e depois esse sistema linear. Temos aqui uma situação de que, nesse contexto, a gente analisa as equações lineares, que são as que têm expoente 1 e que não pode ocorrer o produto entre duas variáveis. Aqui nós temos o exemplo de equações não lineares, ó, x2 menos 5x, então aqui a variável x está ao quadrado, então não é uma equação linear. 3xy mais z, aqui temos o xy, duas variáveis em produto, não é possível isso. E aqui também o 2 vezes raiz de x igual a 4. A raiz de x é a mesma coisa que x elevado ao meio, então também isso não pode. Então aqui são equações não lineares e não entram no na nossa análise. Uma vez essas equações sendo caracterizadas, nós temos aqui o sistema, a formação do sistema. O que é um sistema linear? Eu tenho aqui, por exemplo, tá, duas equações: 2x mais 3y igual a 25, 3x mais 2y igual a 20, são duas equações, eu tenho duas variáveis, então eu consigo resolver. Se eu tenho duas equações, duas variáveis, eu consigo resolver. Se eu tenho três equações, três variáveis, eu consigo resolver e assim por diante. Então, essas equações aqui, ó, são equações lineares. É um sistema 2 por 2 em que eu tenho duas equações e duas variáveis, né? E a solução para esse sistema linear aqui tem que atender as duas equações, ou seja, o x vai atender as duas e o y vai atender as duas. Queremos mostrar o seguinte: que o sistema linear ele vai ser resolvido através da matriz, né? A matriz, o seu determinante, que são o quê? São recursos que foram criados na matemática para que a gente possa trabalhar com muitos dados. Porque se a gente tem uma equação desse tipo aqui, 2x mais 3y igual a 25 e 3x mais 2y igual a 20, são equações relativamente simples. Mas quando a gente começa a sofisticar, colocando 3, 4, 5, 6, 7 variáveis, e muitas vezes colocando 7, 10 equações, começa a ficar muito complicado é, encontrar o resultado para as variáveis. Então, o recurso de se utilizar a matriz e o determinante ajuda bastante. Temos aqui um exemplo do suco, tá? É o seguinte: a água mais o suco concentrado produz um suco que a gente consegue beber. Esse exemplo aqui é um exemplo típico e ele pode ser sofisticado cada vez mais. A equação, a mesma equação que a gente tem tratado lá em cima. Essa equação quer dizer o seguinte: 2 litros de água mais 3 litros de suco concentrado, eu vou ter aqui um resultado, 25. E a outra opção é 3x mais 2y, 3 litros de água mais 2 litros de suco concentrado, eu vou ter aqui um outro resultado. O x é o preço do litro de água e o y é o preço do litro concentrado. Podemos reparar numa análise melhor sobre essas equações o seguinte: essa primeira equação aqui, nós vamos ter um suco com menos água, tá? Porque, inclusive, ele vai ser mais caro. Esse 25 aqui, ó, o resultado, é 5 vezes 5, ou seja, 2 litros de água mais 3 de concentrado é um 5 para se beber. E aí, os 5 reais por litro é o preço final do suco que vai se beber. Aqui embaixo, a mesma análise, só que nós vamos colocar aqui um pouco mais de água, vão ser 3 litros de água, e isso aqui nós vamos ter aqui um preço final de 4 reais por litro e 5 litros, porque 2 litros de água mais 3 litros de água mais 2 de concentrado dá 5. Isso é para entender a equação, para a gente poder guardar e transformar isso aqui num exemplo de fixação do conceito. Como é que a gente vai conseguir descobrir, então, o preço do litro de água e o preço do litro do concentrado, que são as variáveis x e y? Colocamos, então, é, é, os coeficientes das variáveis
montando essa matriz, 2, 3, 3, 2. Encontramos aqui o determinante. Como é que se encontra o determinante? Multiplica-se 2 vezes 2, menos 3 vezes 3. O determinante menos 5. Agora vamos calcular o determinante de x. O determinante de x é o seguinte, aonde existem as variáveis, nós vamos substituir pelos resultados da equação. Ó. Então, o resultado da equação é 25 e 20, né? E permanece aqui a coluna do y. A mesma coisa, 25 vezes 2 menos 3 vezes 20. Então, o determinante de x vai dar menos 10. Mesma coisa se faz para o y, para calcular o determinante de y, se encontra menos 15. Como é que a gente acha as variáveis x e y? Divide o determinando de cada uma delas pelo determinante geral. No caso de x vai dar 2 e no caso de y vai dar 3. E o que significa esse 2? R$ 2 por litro. É o preço da água. E 3 aqui do y é o R$ 3 por litro, que é o preço do litro de concentrado. Então, esse artifício de se trabalhar com matriz determinante é para que a gente consiga trabalhar, né, na sofisticação de uma grande quantidade de dados. Aqui a gente tem um exemplo de uma matriz 2 por 2, mas poderia ser uma matriz por 3. A maneira de calcular o determinante é um pouco diferente. Depois tem aqui um outro exemplo de uma matriz 4 por 4 e assim por diante. Então, a quantidade de linhas e colunas pode ir aumentando e vai sofisticando o cálculo. Ou seja, a matriz é uma forma de você organizar os dados em linhas e colunas. Uma matriz transposta é aquela em que a linha se transforma em coluna.